a gente precisa lembrar de Nínive, né? Nínive, ali ninguém era crente, gente. Se tem um lugar que tinha ímpios para tudo quanto é lado, era a cidade de Nínive. Cidade de Nínive. E você pode estar igual a Nínive hoje, dentro da igreja, precisando se arrepender, não se arrepende. Nínive se arrependeu. Jonas não se arrependeu. Jonas queria morrer. Nínive queria viver. Porque o que importa é se você está olhando a luz de Deus. O que importa é se a gente está ouvindo a voz de Deus. Jonas pregou uma mensagem que ele mesmo não estava querendo pregar, e que Nínive recebeu. E quem foi que começou o jejum de Nínive? O rei, ímpio, com todos os pecados do mundo, toda a cidade. Eu hoje orei lá em cima, eu e os pastores que puderam estar lá, eu orei para que o Senhor derrame, sabe o que, irmãos? Arrependimento. Sabe sobre quem? Sobre você, sobre mim, começando na igreja. Ah, mas não era para orar por cura? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Aí a gente vem com o debate teológico. Todo mundo hoje tem debate sobre tudo, né? Ah, então você queria dizer que o vírus é pecado? O vírus não é por causa do pecado diretamente, mas o vírus deveria nos levar a nos arrepender mais, porque nós somos tão pequenos, tão fracos, dependemos do Senhor. Pastor, o que eu estou precisando agora não é arrependimento, é cura. E aí você se engana, porque a cura vem através do arrependimento. O arrependimento é chave para cura emocional, para cura espiritual, para cura de relacionamento. E é a obra inicial do Espírito Santo na nossa vida, do reino. Arrependei-vos, mude a mente, deixa Deus te ensinar como você deve pensar. A gente acha que a gente sabe tudo, gente. E aí vem o Senhor e diz: arrependa-se, deixa eu iluminar a mente de vocês, para que vocês vejam como eu vejo, pensem como eu penso, vocês serão curados. Porque muitas das nossas enfermidades têm a ver com a visão errada, distorcida. Enfermidades da alma, enfermidades sociais, enfermidades morais. Nós precisamos da luz de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 1. Nós vamos orar, mas abra João capítulo 1. Hoje é Páscoa, amém, irmãos? E aí quando a gente fala assim, ó, hoje é Páscoa, na mente de alguns já vem chocolate. Ah, pastor, lá vem você com essa história. Não vou nem falar, porque eu não preciso falar. Quem quer andar na luz vai andar na luz. Quem quer andar no chocolate vai andar no chocolate. Quem quer andar... Na verdade, irmãos, as festas, elas poderiam ser melhor aproveitadas. As festas bíblicas, Deus deu para que eles pudessem estar lembrando o que Deus fez, aprofundando o entendimento. Ele não fez para a gente banalizar. E a Páscoa, assim como todas as outras festas, ela acaba sendo banalizada pelo homem, no geral. E aí eu quero te lembrar uma coisa nessa manhã, se você já esqueceu. Quem é minha ovelha há um pouquinho mais tempo deveria saber. A nossa Páscoa é todo dia. Nós nos alimentamos do Cordeiro todos os dias, amém? Nós nos alimentamos, Jesus é o Cordeiro Pascal. Agora, nós podemos, nesse dia, sim, devemos nos lembrar ainda mais, como todo domingo pela manhã, nós ceamos com o Senhor. Nós ceamos como igreja, nós nos alimentamos da refeição que Jesus nos deu. Vamos orar? Deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 1. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, porque domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Não hoje apenas. Cada domingo é uma proclamação que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive, que o Senhor venceu a morte. Jesus, Tu és o Senhor
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos os dias são teus. Na nova aliança, Senhor, todos os dias são santos. Todos os dias nós nos alimentamos de Ti, Jesus, porque o Senhor é o nosso Cordeiro, que habita em nós, que nos alimenta todos os dias. Nós queremos orar, Deus, por esse feriado que na nossa cultura há essa lembrança, ainda há uma lembrança cultural desta data, que tem a ver com a Tua palavra, mas que tantas vezes é tão distorcida. Nós pedimos, Deus, que haja luz, para que a gente possa realmente celebrar a Páscoa todos os dias, nos alimentando do Cordeiro, nos arrependendo dos nossos pecados e sendo cheios da Tua presença. Muito obrigado, Jesus, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, essa semana, esse final de semana, Pai, onde o Senhor tem nos dado a Tua palavra de maneira tão preciosa. Nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te exaltamos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, nesse dia, Pai, ilumina os nossos olhos, para que a gente possa enxergar nesse dia as maravilhas da Tua palavra. Eu oro para que vidas sejam curadas enquanto escutam a Tua palavra, porque o Senhor diz: enviou-lhes a palavra e foram sarados. Eu oro para que haja arrependimento sobre a minha vida, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, porque é no Teu povo que o arrependimento começa, para que a terra seja sarada. Produz em nós, Espírito Santo, arrependimento, e nos ensina a produzir fruto digno de arrependimento. Deus maravilhoso, muito obrigado por estarmos na Tua casa nesta manhã. Muito obrigado pela alegria que temos de estar diante da Tua palavra. Pai, eu quero Te agradecer por esse ministério de louvor tão precioso, pelos irmãos do ministério dos diáconos, os ministérios, ó Deus, na comunicação da igreja. Pai, obrigado por cada ovelha do Senhor que está aqui nesta manhã, porque isso é graça do Senhor, é bondade do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a salvação. E nós oramos, Pai, Te agradecendo, porque só o Senhor nos mantém de pé. Que seja dia de cura na alma, cura emocional, cura física, cura, Deus, na fé. Que seja dia, Deus, de milagre. Nós proclamamos em nome de Jesus. Com o coração se crê, com a boca se confessa, e nós confessamos a respeito da nossa salvação. O Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Senhor é o meu refúgio, a quem temerei? O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso socorro. Pai, prepara-nos para este momento de ceia e da palavra desta manhã. Senhor, conecta pessoas hoje que estão em casa e o Senhor quer conectar nós. Dê a cada um que já está ligado conosco atenção ao Senhor, não ao homem, não aquilo que vai ser cantado, mas ao Senhor enquanto ouve a palavra. Fala conosco, Pai, porque quando o Senhor fala, nós somos transformados. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: o que João disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 35, vale a pena continuar lendo. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse: o que vocês procuram? Eles disseram: mestre, rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venha ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Amém, irmãos? Você leu a palavra? Prestou atenção, ouviu? Eu louvo a Deus, nós estávamos hoje falando sobre isso com os pastores. Eu louvo a Deus porque o Brasil tem tantas igrejas, tantas pregações, tantas palavras maravilhosas, irmãos. Tantas congregações antigas, tantas igrejas novas, tantos pregadores também com uma história tão bonita, tantos pregadores novos que o Senhor tem levantado, os nossos jovens que Deus tem usado. Eu louvo a Deus por isso. Deus está fazendo uma grande obra, amém, irmão? Não perca de vista que há um remanescente, somente porque você está de alguma forma sendo ameaçado por Jezabel. Não perca de vista o que Deus está fazendo. Mas sabe, irmãos, tem algo que nós precisamos nos atentar. Se você ainda não está aqui, por favor, venha, preste atenção. Você precisa ouvir o Senhor, e isso faz toda a diferença. Você pode ouvir uma pregação maravilhosa, acabar de ouvir e dizer: que palavra boa. E mais, você pode falar assim: olha, eu entendi tudo que o pastor pregou, o pastor Júnior pregou, os irmãos que ministraram louvor liberaram palavras, eu entendi. Mas você pode não ter escutado o Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Porque é isso que faz toda a diferença. Irmão João Batista, aqui no capítulo 1 do Evangelho, que quem escreveu foi o apóstolo João, mas ele fala sobre esse primo de Jesus, João Batista. Semana passada nós falamos sobre preparar ambientes, né? Você pode pensar assim: ó, Jesus está vindo aí, não precisa nem preparar. Não, mas Jesus, para ele começar o ministério dele, ele enviou João Batista na frente para preparar o caminho. Deus está preparando o nosso coração a cada dia para maiores manifestações da sua glória. Quantos creem e querem isso? Diga amém. Quando você não ouvir Deus, você pode entender e responder também. Falar amém. Eu entendi, ainda não ouvi não, mas amém. Eu vou falar mais uma vez, te dar a oportunidade de você falar amém e você participar, se mover. Espiritualmente, quando você fala, você está também se movendo. Deus está preparando o nosso coração para manifestações maiores da sua glória. Amém, irmãos? Manifestações da glória dele no sentido de conhecê-lo mais, de ser instrumento dele, de ter mais propósito nele. E João Batista, no versículo 29 aí de João capítulo 1, diz que vinha Jesus na direção dele. É interessante, irmão, tentar imaginar. Parece assim que João estava ali fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Deus não te chamou para fazer tudo, mas Deus te chamou para fazer coisas específicas. E você precisa fazer o que Deus está chamando você para fazer. Às vezes você vê alguém fazendo algo, eu queria tanto fazer aquilo. Não, mas Deus te chamou para fazer algo específico. Deus chamou João Batista para batizar. O nome dele era João. E o ministério dele foi tão enfático no batismo que começaram a chamar ele João, o batizador. Batista significa isso, aquele que batiza. E ele ali está numa conversa, irmãos, com seus discípulos. De repente quem aparece? Jesus de Nazaré. E João aponta o dedo e fala assim: ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quantos aqui já viram o Cordeiro? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
que mais mata, o que mais destrói, o que mais adoece, o que mais fere é o pecado. O vírus que mais mata é o pecado. E quem é que pode perdoar pecado? Somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa o nosso pecado, que lava-nos e liberta-nos do domínio do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que nos reconciliou com o Pai, e essa reconciliação traz cura física, cura na alma, traz restauração, traz salvação. Porque, na verdade, a salvação, ela está incluindo todas essas coisas. Tem gente que fala, eu fui salvo, mas para mim já basta, eu não quero nem pedir mais nada a Deus. Mas o Deus que te salvou é o Deus que quer te encher do Espírito, é o Deus que quer te santificar, é o Deus que quer te curar, é o Deus que quer te fortalecer. Então nós vimos o Cordeiro. Irmão João Batista já tinha batizado Jesus. Aqui no capítulo 1, João, ele descreve no Evangelho esse encontro pós-batismo. É muito interessante, no versículo 31, eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João disse, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Irmão, João Batista é um grande sinal de Deus para todas as gerações. Ele viu Jesus e reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus. Deus revelou a ele. Porque olha, você poderia ver Jesus, mas não reconhecer que ele é o Cordeiro. Você pode ouvir a palavra e não reconhecer que ele é o Cordeiro. João Batista teve essa revelação, e ele diz que ele viu o Espírito Santo descer. E Deus que o enviou a pregar, já tinha falado para ele, aquele que você vir descer e permanecer o Espírito, ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Você tem pecado contra Deus? Você tem áreas da sua vida que você percebe que o pecado tem destruído, fragilizado? O Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. 1 João capítulo 1, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e ele nos santifica. Nós cremos no Cordeiro de Deus, nós vimos o Cordeiro de Deus, nós olhamos para ele todos os dias. Quando a gente o busca, nós estamos falando com ele. O Cordeiro vive. Quando Abraão foi subir o monte com Isaac, Isaac perguntou, onde está o Cordeiro? Quando Deus mandou na Páscoa uma praga, a última praga mais terrível sobre o Egito, para matar, em todas as famílias morria um primogênito, o primogênito, Deus falou, cada família vai sacrificar um cordeiro, vai passar o sangue nas portas e vai comer da carne. E onde estiver o sangue, a morte não vai entrar, a morte vai passar por cima. A palavra Páscoa é passar por cima, é não tocar na sua vida. O sangue de Jesus está sobre você, e quando o Cordeiro de Deus é o nosso alimento, a morte eterna não nos alcançará. Nós somos perdoados, nós somos guardados pelo sangue, mas isso é para aqueles que realmente creem no Cordeiro. E João diz, esse é o Cordeiro. Eu gosto muito de ler a história dos avivamentos, desde quando eu me converti. Mas há 15 anos aproximadamente eu comecei a ler e estudar um pouco mais sobre os moravianos. Os irmãos já nos ouviram falar um pouco, pelo menos. Os moravianos, um movimento aí, já tem mais de 150 anos.
mais um pouco. Uma região na Europa, né, chamada de Morávia, por isso que vem aí essa palavra moraviano, onde um grupo de refugiados vieram de vários lugares, estavam numa terra onde tinha um líder chamado Zinzendorf, um conde. Só que desses refugiados, vários grupos cristãos de congregações diferentes, uns tinham doutrina congregacional, outros tinham doutrina menonita, vertentes do cristianismo daquele tempo. E eles discutiam muito teologia, foram morar, imagina, um monte de refugiado de várias congregações diferentes foram morar juntos. E eles discutiam muito teologia, gostavam de falar de Bíblia, até que um dia eles falaram assim, ó, se a gente discutisse menos e orasse mais, será que alguma coisa ia acontecer? Quantos reconhecem que a igreja, nós precisamos discutir menos e orar mais? E eles começaram a orar. E nesse movimento de oração, eles decidiram fazer uma vigília, inclusive para perdoar, porque você sabe, começa a discutir, começa a ferida, eu concordo, eu discordo, não sei o quê. E eles fizeram uma vigília de reconciliação, de perdão. E sabe o que aconteceu no meio da vigília, irmãos? Todos orando ali no meio da vigília, eles olham para a parede e eles não veem a lâmpada, não. Eles veem o cordeiro, uma visão aberta. Todos veem um cordeiro como tendo sido morto. Todos, ou talvez a maioria, todos tiveram a mesma visão na hora. Estava falando isso hoje com os pastores. Se um irmão, uma irmã aqui na hora do culto, o irmão está ministrando louvor, fala assim, eu tive uma visão assim, isso nos abençoa. A gente fica feliz, né? Às vezes a gente fica até impactado, aquilo às vezes fala com a gente. Agora você imagina a gente aqui orando e todos começarem a se derramar e todos verem o cordeiro. Você acha que alguma coisa aconteceria? Com os moravianos aconteceu. Depois dessa visão, eles começaram um encontro de oração que durou 100 anos. 100 anos eles oraram sem cessar. A cada 1 hora, 4 pessoas oravam naquela congregação. A cada 1 hora substituía. Durante 100 anos houve oração ininterrupta através dos moravianos. Ah, interessante, né? A gente podia fazer isso. Não, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Ninguém faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. E desse movimento de oração dos moravianos, simplesmente, eles mandaram missionários para todos os lugares onde eles ouviam falar que tinha necessidade, eles levantavam jovens, e tinha jovem que falava, sabe o quê? Aquele lugar lá, para ir para lá, tinha uma ilha, que só podia ir se você fosse escravo. O jovem falou, eu vou ser escravo, eu me dou como escravo. Ele não podia voltar mais, ia se despedir no porto, e a despedida deles, eles falavam, que o cordeiro seja recompensado pelo seu sacrifício. A minha oração nessa manhã é que a gente veja o cordeiro. Eu estou falando sério, se você não acredita, eu creio que eu e você vejamos o cordeiro. Que eu e você vejamos o cordeiro. O que você precisa mais nesse momento que nós estamos é ver o cordeiro. Que a nossa cidade e as nações precisam é ver o cordeiro. João Batista viu o que todos estavam vendo, mas ele teve a revelação e apontou e disse, ele é o cordeiro, porque o Espírito desceu sobre ele. E eu não estou falando de uma utopia, e nem estou dizendo que ninguém está vendo nada. Eu quero dizer que lá em Kansas, nos Estados Unidos, tem um movimento de oração há 30 anos que eles oram sem cessar. Lá em Israel, na torre, lá no monte onde nós estivemos,
tem oração há 30 anos sem cessar. Tem casa de oração hoje espalhado no mundo, lá no mundo islâmico, lá no mundo, na Índia, tem casa de oração, tem gente orando 24 horas por dia, e o convite de Deus é que você entre nesse turno, no seu horário, porque você precisa ser casa de oração para todos os povos. Mas só é casa de oração quem vê o Cordeiro. E não é apenas vê-lo, é experimentar a libertação dos seus pecados, a cura, o perdão, porque Ele é o Cordeiro que tira tira o pecado do mundo. Ele santifica, Ele purifica, Ele liberta do pecado, Ele liberta a nossa mente das consequências, até muitas vezes que o pecado vai trazendo os nossos relacionamentos, a nossa família. O Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. E Ele não apenas tira os pecados do mundo. Versículo número 33, João diz: eu não o conhecia. Você poderia ser da família de Jesus e não ver o Cordeiro, mas ele diz: aquele porém que me enviou, a voz que me enviou a batizar com água, me disse: aquele Ramanassori Kanda Ramashera, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, ele batiza com o Espírito Santo. Levante sua mão onde você está agora. O Cordeiro batiza com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo nesta manhã. Você que crê, você que está vendo o Cordeiro nesta manhã, através da palavra que está chegando aos seus ouvidos, seja batizado no Espírito Santo nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Você que já tem o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Entrega a Ele tudo, entrega a Ele tuas vontades, entrega a Ele suas dúvidas, renda-se a Ele, encha-se do Espírito Santo, deixe o Espírito te encher nessa manhã. Ainda que você já o tenha, deixe Ele te encher, deixa Ele te encharcar. Espírito Santo, o Cordeiro tira o pecado e batiza com o Espírito Santo. Versículo 36. João estava de novo na companhia de 2 discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Que coisa, irmãos. Você percebe que João não estava 24 horas por dia ao lado de Jesus. Ele não fez parte do ministério oficial. Mais importante é você saber quem você é diante do Cordeiro. Mais importante é você saber que você ouviu a voz e que Ele te enviou para fazer a vontade dEle para um propósito específico. João podia ter dito: encontrei o Cordeiro, a partir de hoje eu vou fechar meu ministério, vou segui-lo e eu vou ter um líder tão maravilhoso, o Cordeiro. Mas não, ele tem um ministério, ele tem um chamado específico. E sabe o que ele faz com aqueles que estão ao lado dele? Ele aponta, ele diz: olha o Cordeiro, olha para ele. E sabe o que 2 discípulos dele fizeram? Versículo 38, voltando-se, vendo que versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. O chamado da igreja é apontar para o Cordeiro, para que as pessoas sigam ao Cordeiro. Quem ouve a voz de Deus no deserto, vai amar mais o noivo do que buscar algumas recompensas da noiva. Quem ouve a voz do noivo não vai buscar a honra da noiva. Quem ouve a voz do noivo nos desertos não está procurando as recompensas,
Ele se satisfaz com o noivo e ele se alegra, porque ele é amigo do noivo. Ele se alegra ao ver os discípulos seguindo o Cordeiro. O ministério não é em torno de um pastor, de um líder, de um ministério. O ministério é para o Cordeiro, é que o Cordeiro seja recompensado pelo seu sacrifício. Ele é o Cordeiro, Ele tira os pecados, Ele batiza com o Espírito, nós nos alimentamos dEle. E os dois fazem o que com Jesus? Seguem o Cordeiro. E eles querem ir para onde? Para a casa de Jesus. Porque Jesus não é um convidado para a nossa casa, Ele tem que ser o dono da casa. Nós precisamos habitar com Ele, nós precisamos andar com Ele. A nossa Páscoa não é hoje, a nossa Páscoa é todos os dias, porque todos os dias o Cordeiro está conosco. E nós vamos celebrar a Páscoa com a ceia, porque o Cordeiro levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele partiu o pão diante dos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, partido por vocês. Comam, se alimentem de mim. E lá em Coríntios, Paulo orientando a igreja sobre a ceia, ele diz: celebrem a ceia, a Páscoa, não com o fermento deste mundo, mas com os pães da sinceridade, sem fermento, com o Cordeiro que é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro, se alimente dele. Você que está conosco hoje, você que está em casa, vamos tomar o pão e o cálice. Os irmãos vão servir agora, você vai pegar o pão e o cálice. Enquanto isso, nós podemos louvar ao Senhor, clamando a Ele sobre essa intimidade, que nós possamos estar além do véu. Só pelo Cordeiro nós podemos entrar além do véu, entrando com ousadia pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Eu quero permanecer todos os dias. Vem fluir. Sim, Senhor. A tua unção E transportar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Você vai profetizar. Você vai profetizar. A unção está sobre nós para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Renova esta unção sobre a tua noiva, Pai. Renova a unção da noiva, renova o óleo do Espírito, renova sobre nós. Poder para derramar sobre você. Creia, receba poder esta manhã. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção. Transforma-nos a cada dia. Quero estar, para seguir e
lugar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Tua unção, Senhor, tua unção nos faz imbatíveis. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque antes da fundação do mundo o Cordeiro foi morto por nós. Antes do Senhor dizer haja luz, o Senhor disse haja cruz. O Cordeiro decidiu se entregar por nós antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro e nos escolheu nesta geração para sermos aqueles que lá em Apocalipse diz: eles seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Que nós possamos estar em ti. Coma do pão nesta manhã. Deixe Jesus te alimentar dele mesmo. Deixe Jesus te alimentar dele mesmo. O pão que você está comendo é simbólico, mas não é apenas simbólico. Ele também é uma realidade espiritual. Ele nutre a sua fé. Ele alimenta a sua esperança, porque ele é a viva esperança. Ele fortalece você para a jornada, para o caminho. Ele te fortalece para vencer as tentações, porque nenhuma tentação será maior do que a graça que Ele te dá para vencer. Assim como Ele partiu o pão, Ele também tomou o cálice, porque o Cordeiro foi morto. Quando João, ele olha e Deus abre a visão dele, ele vê no céu, ele vê um Cordeiro. Mas ele vê um Cordeiro como que tendo sido morto. A morte dele fala, a morte dele é real, a morte dele ministra sobre a tua vida nesta manhã. Ele morreu para você ter vida. Ele morreu para nos curar. Ele morreu para a nossa salvação eterna. Ele nos comprou com o alto preço do seu sangue. O justo morreu pelos injustos, e ele não apenas morreu pelos injustos, mas ele nos justificou. O Pai olha para você agora e vê você debaixo do sangue do Cordeiro, e ouve a sua oração como a oração do próprio Cordeiro através de você, porque é pelo sangue, pelo nome do Senhor Jesus que nós somos salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Cordeiro, sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. E a mensagem é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Cordeiro ressuscitou, ele venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, crido no mundo, pregado entre os gentios e manifestado na glória. Senhor, obrigado porque o teu sangue está sobre nós. Nós estamos vivos porque o teu sangue está sobre nós. Nós estamos vivos espiritualmente, nós temos vida espiritual porque o teu sangue está sobre nós. Nós temos luz porque o teu sangue está sobre nós.
Obrigado, Jesus, e que o teu sangue nos leve a níveis maiores de santidade, de purificação, de quebrantamento, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa manhã seja um momento de renovação, de aliança, de purificação, de santidade. Santificai-vos, diz o Senhor. Senhor, que nós estejamos preparados para o dia da ira do Cordeiro, porque os homens fugirão da ira, tentarão fugir da ira do Cordeiro, se esconderão, tentarão se esconder, tentarão morrer e não conseguirão, porque eles preferem rejeitar o Cordeiro do que se render ao Cordeiro. Mas nós aguardamos o dia da tua vinda com alegria, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós e nós iremos para Ele, nós estaremos com o Senhor todos os dias eternamente. Diga comigo, repita essa oração, fale comigo: Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, dos que creem. Eu creio, eu recebo o teu sangue sobre a minha vida, Jesus. Amém. Beba do cálice. Bendito seja o nome do Cordeiro.